a nossa PV Tânia Bacégio, depois a nossa pós-doutoranda Valesca, doutora Valesca, e também os nossos alunos, né, do ANP, né, do PRH 13.1, da ANP, né? Bom, vocês já imaginam a nossa atividade nos próximos 3 dias? Né? Sim, sim. Uhum. Queria desejar a todos bom trabalho, né? Que seja bastante proveitoso esse momento aí que nós teremos, né? E que surjam aí algumas novidades em relação, algumas contribuições aos trabalhos que estão sendo realizados. Não é desnecessário até lembrar, né, o compromisso que nós temos com quem está fomentando essa pesquisa, esses trabalhos todos estão sendo realizados, nós temos que entregar o nosso melhor possível, né, em retribuição ao apoio que nós recebemos. Então, desejo a todos bom proveito, né, desses momentos que teremos juntos, que possa, então, proporcionar frutos aí no decorrer e nos próximos momentos, nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Tá? Qualquer coisa, entre em contato, estou sempre à disposição, tá? E, enfim, um bom trabalho a todos. Passo a palavra para a Anne, então deixo aí no comando, a Tânia e a Valesca no comando aí dos nossos trabalhos, ok? Muito obrigado, Bergman. Muito obrigado, Bergman. Pessoal, conforme a gente falou, já foi falado bem em reunião, esse é o nosso primeiro seminário interno do nosso PRH-NP, que já deveríamos ter feito antes e foi ficando para depois. Então, nesse momento, nosso principal objetivo é mostrar o que está sendo feito e o que vai ser feito. Até porque muitos de vocês ainda não começaram a parte prática em função da pandemia. Só que agora estamos conseguindo retornar, graças a Deus, né? Então, é importante que se mostre o que nós vamos fazer em cima do nosso tema DNP. E os alunos que já têm resultados, mostrar os resultados já do que está sendo feito. Tá? Então, nós vamos, conforme colocado, a dinâmica vai ser, nós vamos passar o vídeo de vocês, e o vídeo de mais ou menos 10 minutos, vocês gravaram, e o aluno fica à disposição para responder questionamentos depois. Eu convidei algumas pessoas, convidei interno do nosso laboratório, né, mas não interno só do grupo da ANP. Então, nós temos outras pessoas do LACER que estão participando, que eu convidei, e que também poderão fazer algumas questões para vocês relativo à ideia do trabalho. Porque mesmo quem ainda não começou a fazer uma parte prática e já está há algum tempo no PRH, já tem o seu plano de trabalho traçado e os antigos já fizeram 2 relatórios. Então, nesse relatório, a revisão bibliográfica, teoricamente, está pronta. Né? Teoricamente, porque uma revisão nunca termina, ela acontece durante todo o desenvolvimento do trabalho. Então, vocês têm o que falar, sim, mesmo que ainda não tenham feito a prática. E os alunos iniciais, que começaram em fevereiro, também fizeram uma revisão para poder fazer o seu plano de trabalho. Então, também terão o que falar. Tá? Então, um bom seminário para todos nós. E nós vamos passar as apresentações, a Tailane está aqui com as apresentações, vai colocar mesmo para vocês, e vocês só ficam à disposição para as questões. Tá? Então, o primeiro de hoje, quem é? Oi? A Luane. Então, vai começar, né, o nosso primeiro apresentador vai ser o vídeo a ser apresentado é da Luane, e a Luane está aqui para poder depois responder os questionamentos que porventura surgirem. Tá? Um bom trabalho para todos nós, por favor.
Eu acho que a Luane está sem áudio. Não, mas eu acho que foi ela que deixou sem áudio. Luane? Oi. Oi. Ah, tá. Não. Ela deixou sem áudio por enquanto. Sim. A Tailane vai rodar aqui a apresentação dela. Já está apresentando. Já vai começar. Bom dia a todos, meu nome é Luane e eu vou apresentar meu trabalho referente ao desenvolvimento e aplicação de revestimentos protetores, visando o aumento de vida útil de arame de tração frente a fenômenos de corrosão-fadiga para aplicação na indústria de óleo e gás. Bom, em análises das notificações de acidentes ou diante da prática em campo, é possível constatar as consequências oriundas dos desgastes físicos ou químicos dos dutos que transportam petróleo, além de danos materiais em empresas exploradoras, sejam decorrentes da substituição e reparo de dispositivos mecânicos, sejam desperdício de matéria-prima, seja de algum vazamento, enfim, os danos socioambientais são igualmente imensuráveis. Para termos uma noção disso, em março de 2016, a NACE International divulgou em seu site um relatório de pesquisa denominado International Measures of Prevention Application in the Economics of Corrosion Technology, que estimou que o custo global da corrosão de dutos foi de 2,5 trilhões de dólares, o que representa aproximadamente 3,4% do Produto Interno Bruto, ou PIB, global. Um estudo também de 2 anos foi divulgado na conferência Corrosion 2016 em Vancouver, no Canadá, que estudou a economia da corrosão e do papel do gerenciamento da corrosão no estabelecimento das melhores práticas na indústria. Esse estudo, ele descobriu que a implementação de práticas anticorrosivas recomendadas pode economizar de 15% até 35% dos custos de danos gerais, variando entre 37 e 875 bilhões de dólares no caixa das empresas. Bom, diante desse contexto, podemos enxergar a importância de tratar preventivamente a corrosão nos dutos de transporte de gás e óleo para diferentes meios em que estarão inseridos. Assim, o objetivo desse trabalho é descobrir qual ou quais tipos de revestimentos são os de melhor aplicabilidade para a indústria de petróleo, gás e biocombustíveis, a fim de aumentar a vida útil dos dutos flexíveis e, por consequência, diminuir os danos econômicos e ambientais que podem ocorrer devido a esse tipo de falha. Bom, vou explicar um pouco o que são dutos flexíveis. Bom, dutos flexíveis são componentes formados por múltiplas camadas e que são construídos utilizando-se um condutor interno metálico, ou a carcaça, responsável por transformar fluido interno, arames de aço helicoidais, que dão a resistência mecânica necessária à estrutura e uma camada polimérica externa, que previne que a água do mar interaja com os arames internos. Esse tipo de construção permite com que os raios, permite com que esse tipo de duto ele possa ser guardado dobrado, tipo, em bobinas. E permite também conexão permanente entre uma embarcação com grandes deslocamentos e as instalações submarinas. Bom, o que são armaduras de tração ou arames de tração? Bom, a armadura de tração ela é composta normalmente de 2 a 4 camadas de fio que fornecem principalmente resistência à tensão causada pela pressão interna, pelo peso do fio, pelo movimento da unidade de produção, etc. Para evitar uma torção quando a carga axial é aplicada, essas camadas elas são colocadas em espiral reversa. Por exemplo, temos uma que é aplicada para este lado e a por cima é aplicada para o lado reverso. Então, assim, elas conseguem evitar a torção para qualquer um dos lados. Esses arames, eles possuem uma seção transversal retangular e são obtidos por estiramento depois do processo térmico de patenteamento. O nível de resistência exigido, ele está atrelado diretamente à presença de sulfeto de hidrogênio. Então, os arames utilizados para o serviço do tipo sour, que é quando há a presença de sulfeto de hidrogênio,
tem um limite de resistência à tração abaixo de 900 megapascal. Já para o ambiente switch, que é quando não há presença de sulfeto de hidrogênio, o limite de resistência à tração é muito maior, variando de 1.200 a 1.500 megapascal. Dessa forma, pode-se dizer que a armadura de tração ela se torna um componente limitante no projeto de dutos flexíveis, especialmente em termos de resistência à fadiga. Bom, com o recente desenvolvimento da indústria offshore e produção de petróleo a partir de jazidas em água extremamente profundas, se tornou necessário o aumento dessa resistência contra a fragilização dos dutos, tanto contra a fadiga mecânica, quanto ao desgaste corrosivo. Né? Já que no pré-sal, por exemplo, foi encontrada a presença de gás carbônico e gás sulfídrico, gases esses que são capazes de gerar potenciais efeitos de corrosão e fragilização. Diante desse cenário, inúmeras pesquisas têm sido realizadas sobre a utilização de materiais e revestimentos que tenham capacidade de resistir ao desgaste, seja ele corrosivo, abrasivo, erosivo, mas todos eles visando o aumento de vida útil destes equipamentos. Bom, como ocorre essa corrosão nas armaduras de tração? Bom, existe um espaço interno chamado espaço anular, que nada mais é que o volume compreendido entre as camadas poliméricas que promovem a vedação dos conectores, ou seja, essas camadas poliméricas interna e externa, elas, após a fabricação, possuem ar atmosférico nesse espaço anular. Mas isso pode ser alterado. Por exemplo, quando há dano na capa polimérica externa, ingresso da água do mar, ou ainda no caso de permeação de pequenas moléculas do fluido transportado através da camada polimérica interna, nós podemos ter a situação de anular alagado, como comumente chamado. Bom, em dutos que escoam esses fluidos provenientes do reservatório, gases como metano, dióxido de carbono e gás sulfídrico contidos nesse fluido, e também algumas moléculas de água presentes na produção do petróleo, podem permear lentamente pelo polímero interno de vedação e alcançar as demais camadas do anular. Além disso, a permeação de água e oxigênio também pode ocorrer através da camada polimérica externa, apesar de ser considerada muito baixa por causa das pequenas diferenças de pressões parciais e baixas temperaturas. Esses dois fenômenos eles podem levar à formação de um ambiente corrosivo dentro do duto. Então, aqui temos exemplos de arames já corroídos. Os dois eles estavam em operação, foram retirados de dutos em operação, e podemos ver que eles estavam com o anular alagado. O da direita foi um protótipo, e o da esquerda foi tirado de operação. Os dois com anular alagado, e podemos ver que a corrosão neles ocorre de uma maneira severa, o que fragiliza o duto e, por consequência, faz com que dutos flexíveis que deveriam estar durando de 25 a 30 anos de operação estão durando 2 anos, o que é um grande problema para a nossa indústria. Então, como é que a gente pode prevenir? Bom, muito fácil. Podemos aplicar revestimentos anticorrosivos. Na literatura, encontramos diversos tipos de pesquisas com diversos revestimentos metálicos ou poliméricos, mas eu decidi focar em um revestimento que trouxesse tanto essa resistência contra a corrosão com CO2, com H2S, ou até mesmo a presença da água do mar, quanto trouxesse uma boa ductilidade para os meus arames, fazendo com que também tenha uma boa resistência contra a fadiga. Então, foi decidido que seria usado o níquel. Por que o níquel? Bom, o níquel e as ligas à base de níquel apresentam propriedades que conferem resistência e uma ampla variedade de condições severas de operação. Por essa razão, eles desempenham um papel importante, de importância vital na indústria moderna, especialmente em condições críticas e severas de operação.
Esses materiais, eles apresentam boa resposta em diversos tipos de ambientes corrosivos, eles resistem a elevadas temperaturas, e eles também resistem a elevadas solicitações mecânicas e a combinação desses fatores juntos. Já as superligas de níquel, em geral, apresentam também uma boa resistência ao impacto, à fadiga de alto e de baixo ciclo e à fadiga térmica. Posso citar aqui, por exemplo, Bansal e outros, em 2020, eles utilizaram uma liga de níquel-cromo como revestimento para dutos de aço. E chegaram à conclusão de que esse revestimento foi o que mostrou maior resistência à erosão por lama em todas as condições de testes aplicadas. Ainda dentro da literatura, claro, a gente pode citar outros trabalhos que reforçam que essas ligas de níquel são as melhores candidatas para um revestimento anticorrosivo e que ainda melhora as propriedades mecânicas do meu substrato. Dentre eles, tem Brandolt, de 2014 e 2019, e Souza, em 2017. Explicando um pouquinho como, então, que é aplicado esse revestimento. Bom, foi escolhido o método de aspersão térmica supersônica pelo método HVOF, que é High Velocity Oxygen Fuel. Por quê? Por que ele foi escolhido? Bom, a vantagem desse método, em comparação com os demais métodos de aspersão térmica, é a alta velocidade alcançada pelas partículas e as baixas temperaturas envolvidas no processo, o que vai minorar o dano tanto ao meu revestimento quanto ao meu substrato, porque eu não quero fragilizar ainda mais o meu arame de tração. Bom, nesse cenário, então, a gente pode identificar que a procura por revestimentos resistentes à corrosão está numa crescente. Não podendo ignorar tais fatos, esse trabalho ele pretende realizar um estudo comparativo de arame de tração revestido e não revestido frente a essas condições de desgaste apresentadas anteriormente. Pretende-se, ao final, fazer um ensaio de fadiga, um ensaio de corrosão-fadiga. O ensaio de fadiga, ele vai ser um ensaio de fadiga ao ar, onde nós selecionaremos as amostras com e sem revestimento e faremos um ensaio de fadiga direto. Vamos fazer uma ciclagem com um runout de 6 milhões de ciclos e vamos comparar diretamente se com o revestimento já melhora contra essa falha por fadiga que ocorre normalmente. E depois vamos fazer também arames, vamos deixá-los de 30 a 40 dias dentro de uma cuba com água do mar, uma solução que simula água do mar, com borbulhamento de CO2, para fazer com que ocorra uma corrosão prévia e depois, igualmente, faremos esse ensaio de fadiga depois da corrosão e a análise será feita de maneira análoga. Vamos secar as amostras, vamos colocá-las no equipamento, fazer a ciclagem e estou bem otimista. Acredito que o resultado que teremos ao final, claro que, né, ainda com alguns percalços no caminho, acredito que o resultado final que teremos é que o revestimento, sim, ele vai se mostrar superior tanto às condições com ambiente corrosivo quanto sem ambiente corrosivo. Então, acredito que seja isso. Eu gostaria de agradecer aqui ao PRH13 pela oportunidade, gostaria de agradecer a Valesca, que tem me orientado perfeitamente, e também a Tânia por ter me escolhido, e o professor Inácio, o professor Carlos também pela grande orientação que tem dado. Muito obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigado, Luane, pela apresentação. Agora fica aberto para quem tiver alguma pergunta para fazer para a Luane. Nós temos 10 minutos para que se possam fazer questionamentos, né? E realmente a Valesca que tem te acompanhado, né, direto em função do tema dela, e até temos que fazer uma correção lá na frente, quando está com o orientador, seria a Valesca e não eu. É que como estava o meu nome lá em função de quando se mandou o plano de trabalho, né, eu vejo que tem um outro aluno que também fez a mesma coisa. No caso, na próxima, daí já coloca a Valesca, porque realmente é a área que a Valesca trabalha
e que está trabalhando contigo direto, tá bom? Então, assim, nós temos um convidado especial aqui, que é o Daniel, nosso mais novo bolsista do Lacerda, pós-doc, que eu convidei para que pudesse dar uma olhada, porque ele não é do PRH, então, justamente, quem não é do PRH, que é interessante que possa dar uma olhada, para ver se tem alguma questão para fazer, para ver se fica claro para os que não estão vivendo o nosso dia a dia. Daniel, tudo bom? Bom dia. Na medida do possível, vou dar meus pitacos, embora não seja minha área, mas sejam bem-vindos. Tu tem alguma questão para a Luane, Daniel? Não, nesse momento não. Nessa para a Luane. Quem mais nós teríamos aqui? Bom, Valesca, antes dos outros, tu mesmo pode. Então, vou passar para a tua co-orientadora. Bom dia, pessoal. Bom, eu acho que a maioria é só o pessoal do PRH, a gente tem o Daniel e a Marcinha também, que está online. Eu queria dar parabéns para a Luane, eu acho que tu conseguiu passar de uma maneira geral, mais ou menos assim, o que a gente pretende com o teu trabalho. Que nem a Luane, eu também estou bem otimista. Eu acho que se tudo der certo, a gente vai conseguir bons resultados com esses revestimentos. Já tem outros trabalhos da literatura que mostram boas respostas, né, frente à corrosão. E eu acho que pessoal, bolsistas, iniciação científica, mestrando, alguém quer fazer algum questionamento, vamos movimentar o seminário. Luane está ávida por perguntas. Eu vou aproveitar, então, a deixa. Parabenizar a Luane também, achei que foi muito boa a apresentação dela, e ela falou bastante, dá para ver que ela já está com propriedade do assunto, né? E parabéns, Luane. A minha dúvida só é ali em questão às caracterizações, se vai ser o ensaio de fadiga ou se vai ter mais tipos de caracterizações, além dessas ali, de físicas, no caso, né? Se vai ter mais alguma coisa química ali da composição da amostra. Então, a princípio, eu penso em fazer também uma análise PM. E se tiver, se a gente tirar algum arame já com uma trinca, fazer a quebra e uma fractografia para verificar por que aconteceu essa quebra. Mas isso vamos ter que esperar eles saírem da cuba com algum resultado. Até porque eu penso eu estou tentando ainda pegar a liberação de arames novos. Então, arames novos, eles não devem ter nenhum pitch, nenhuma iniciação de trinca, nem nada. Sim, teoricamente não. Teoricamente não, mas não que a gente não vai fazer. Luane, Oi. Talvez possa nos dar uma ideia de quanto original é essa alternativa de proteção do arame em serviço. Então, como eu estou trabalhando um pouquinho na área, eu andei discutindo também com os técnicos, com os engenheiros lá da empresa, e vários deles falaram, tem que ser uma liga de níquel com isso, tem que ser uma liga de níquel com aquilo. Aí eu comecei atrás das ligas de níquel, e acabei encontrando uma alternativa que é bem comum na indústria, mas tipo, não aplicada a arames de tração, é aplicada como revestimento qualquer, em aços, para engrenagens e tudo. Eu pensei, por que então não usar? Porque ele vai prevenir a corrosão de mesma maneira, né? É um revestimento bastante utilizado para a gente construir bancadas, né? A gente precisa de bancadas que durem bastante, que não apresentem falha por fadiga e tudo mais. Eu pensei, por que não? Aí comecei a procurar qual seria o custo-benefício também, porque não adianta eu pensar, vou usar aqui uma liga de molibdênio com tungstênio, que daí fica muito caro. E deixa eu te perguntar, tu vai fazer ensaios de corrosão sob tensão? Isso. Tá bem.
E o meio que tu escolheres, tu vai escolher algumas alternativas em termos de meios, ou tu vais trabalhar com uma digamos assim, com uma formulação mais próxima do que se tem na prática industrial? Em primeiro momento, eu queria fazer várias análises. Eu queria utilizar uma simulação de água do mar, né, que seria o mais próximo do, vamos supor, de um anular alagado por falha externa. E aí queria comparar com água do mar airada, desairada, com CO2 e com H2S. Só que aí ficaria muito trabalhoso, seria muita coisa para analisar. Aí, conversando com a Valesca, conversando com o professor Inácio, conversando com meus chefes, chegamos à conclusão de que não, vamos simplificar, que como é para ser algo que vai virar meu TCC, dá para escolher só um método, que daí foi simulação de água do mar com CO2. Que isso já dá uma ótima corrosão. Quem trabalha bastante com isso é ali o laboratório da professora Lourdes, laboratório de corrosão, pesquisa em corrosão. Tem a professora Célia, tem o professor Dick hoje, que é o responsável pelo laboratório, e eles têm equipamentos de corrosão sob tensão. E tem lá ele é pesquisador, o Roberto Schroeder, o nome dele. E ele fez todo o trabalho profissional dele em ambientes como esse, sob tensão, né? Corrosão sob tensão. A gente chama de corrosão fadiga também, porque é cíclico a solidificação. Isso, solidificação cíclica. Tá bem, ótimo, parabéns, bom trabalho. Obrigada. Ok? O Daniel levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Oi, Luane, tudo bom? Oi. Esse material, ele fica submerso no mar, foi o que eu entendi. Isso? Sim e não. Porque sim e não. O duto inteiro fica submerso, mas, em teoria, ele não deveria ficar em contato com a água. Tá. Ele tem... se desse para voltar no slide, eu ia te mostrar. Eles são protegidos por uma capa externa de polímero, que promove a vedação. Só que o que acontece? Com o estilete mesmo, tu consegue cortar essa capa externa. Então, às vezes, quando tu vai instalar, passou, sei lá, no barco, durante a instalação, algum equipamento, passou ali e cortou. Não é um grande prejuízo, mas aí vai entrar água do mar e, dependendo da altura que estiver esse duto, pode ter troca de oxigênio ali no meio e vai oxidar. Ou então, o que pode acontecer também, que é um dos casos que vem acontecendo do pré-sal, é como tem esses gases, gás sulfídrico, o próprio dióxido de carbono, eles permeiam da carcaça para o meio. E às vezes, vai condensar um pouquinho d'água, vai virar água, vai interagir com esses gases que permearam de dentro para fora e vai criar um ambiente corrosivo ali, sem que tivesse sido exposto. Não, a minha pergunta é, como biólogo, eu sempre fiquei pensando se não haveria bioincrustação, animais marinhos, cracas, mexilhões que grudam. Sim. Porque isso aí cria um ambiente corrosivo super potencializado, assim, né? Sim. Um ambiente de cultivo bacteriano natural ali, que acidifica. Aí a tua corrosão, ela já vai para um outro patamar, assim. Sim. Mas é uma ótima observação. Eu fiquei pensando apenas no nível não biológico, né? Até um pouquinho além da minha área, mas uma ótima observação. É uma pergunta que a gente trabalhei com um projeto com o professor Bergman há muito tempo atrás, eu e a Tânia, que eram revestimentos para equipamentos de hidrelétricas, né, contra mexilhão dourado. Então, as nossas tintas, elas tinham um curto tempo de duração, era muito difícil fazer essas tintas durarem por causa dessa bioincrustação, né? Ele crescia, antes da tenda do mexilhão, vários outros organismos, aí era em água doce, não era marinho, mas outros organismos vinham e começavam a deteriorar, modificar aquela superfície até o mexilhão chegar e depois aquilo começava a descolar, né? Literalmente, da superfície. E no ambiente marinho isso é muito mais agressivo, né? Que quase tem uma infinidade de
organismos incrustantes como algas, benzoários, corais, enfim, né? E se tu tá me contando que essa capa é tão fina e de repente ela rompe, já uma série de micro-organismos vão entrar ali dentro e bem incrustar, né? Então esse revestimento tem bastante desafios assim para vencer essa corrosão, né? Sim. Só essa observação. Muito obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Só uma observação para todos. A Tailane está passando na hora a apresentação de vocês o vídeo, mas vocês podem também deixar aberto nos computadores de vocês, que na hora das perguntas, em alguns momentos, vocês podem utilizar e até apresentar para esclarecer, né? Alguma dúvida, para deixar mais visual, né? As respostas de vocês, se acharem necessário, tá? Eu Mas posso fazer aqui rapidinho? Pode Daí sim, eu já pode mostro sim. pro, Pode já sim, mostro para o pro Daniel. Isso. Deixa eu ver. Só deixa eu chegar ali no... Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ó, aqui que eu estava falando, Daniel, a capa polimérica. Tá? Não é somente a capa. Ela é fácil de romper, mas não é só uma camada, né? Dá para ver que temos a externa, a interna, e depois temos as fitas de alta resistência, que são aquelas... eu não sei o nome, tá? Mas elas são utilizadas em coletes à prova de bala. Ah, tá. Tem uma fita entre cada armadura, né? Tem várias camadas. Isso, até porque se a gente deixar metal com metal... Sim. Mas é isso aqui, tipo, é a carcaça, a armadura de pressão, as armaduras de tração. Claro que às vezes tem uma outra capa polimérica aqui entre a armadura de pressão e as armaduras de tração também, que é para isolar mais ainda. Entendi. Bom, aí acho que aqui dá para ver, ó, que eu expliquei o espaço do anular alagado, como que ocorre às vezes a penetração de fluido, o que pode acontecer, né, dos gases permearem para o anular também. Não ia ser uma coisa com pouca resistência para estar nesse ambiente. Né? Vou fechar aqui agora. Mais alguma questão, pessoal? A Luane já está no tempo, né? Já está no tempo da Luane. Mas se tiver mais alguma questão, ainda pode ser feito, não? Tá, então, vamos passar para o próximo aluno. A próxima agora vai ser a nossa Gabriela Zorzi. Meu nome é Gabriela Zorzi e o trabalho que eu vou apresentar hoje vai fazer parte do meu trabalho de conclusão intitulado Aplicação do catalisador ferrita de magnésio no craqueamento termoquímico do caroço de azeitona, objetivando o aumento do poder calorífico do bioóleo. Então, hoje eu vou apresentar uma breve introdução sobre o meu tema, a metodologia empregada para a obtenção do catalisador, os resultados obtidos e os próximos passos a serem tomados. Para a produção de um combustível, mesmo quando a matéria-prima é um resíduo, é necessário empregar o mínimo de energia possível para que o processo todo se justifique, e também ter um baixo custo de produção. Assim, é necessário o emprego de um catalisador para melhorar esse produto, tanto o poder calorífico quanto características indesejáveis que ele normalmente apresenta, como uma acidez elevada, alta viscosidade e conteúdo de umidade. Podem ser utilizados outros materiais, como zeólitas e metais nobres, como a platina, sendo que esses materiais têm alto custo. Então, a alternativa apresentada é de um material não nobre e ela acaba se tornando interessante. Isso tudo com o objetivo de melhorar a qualidade do bioóleo, que é o produto líquido da pirólise, um processo de decomposição termoquímica realizado no forno de pirólise, em que a amostra é aquecida na ausência de oxigênio. No caso, utiliza-se nitrogênio para que o tubo onde ocorre a pirólise não contenha mais ar e sim nitrogênio. Aumentar o poder calorífico é interessante quando se pensa no bioóleo como um combustível líquido,
porque se espera que um combustível armazene o máximo de energia possível, porque normalmente vai acabar sendo necessário transportar ele antes do uso, que é facilitado por essa maior densidade energética. A respeito da utilização do caroço de azeitona, foi devido a uma demanda que será necessária com o aumento da produção de azeitonas e, consequentemente, aumento dos resíduos da indústria do azeite de oliva, que está se estabelecendo no estado do Rio Grande do Sul. A realização desse trabalho envolve as etapas de obtenção do catalisador e sua caracterização, escolha do melhor candidato baseado em diversas análises, seguindo para a aplicação desse candidato no processo de pirólise para a produção do bioóleo e, finalmente, a análise do bioóleo para verificar essa melhora em rendimento, em propriedades e o enfoque para o aumento do poder calorífico. Utilizando a combustão em solução como método de obtenção, é dissolvido em água nitrato de magnésio e nitrato de ferro, então é aquecido com agitação até 60 graus e em seguida é adicionado combustível, que eu utilizei o anidrido maleico calculado para estar deficiente em 30%, e a mistura é agitada por 10 minutos. Esses precursores são então inseridos no forno a 400 graus, guarda-se a combustão e quando é retirado, ele está como a segunda figura, que é a ferrita de magnésio aglomerada. Ela é moída no almofariz para se tornar um pó como sintetizado, e esse pó retorna ao forno durante 1 hora, nas diferentes temperaturas para a obtenção da ferrita de magnésio com tratamento térmico. No caso da ferrita sem o tratamento, ao invés de 400 graus, a combustão já ocorre nas temperaturas. No caso das temperaturas em que se realizou a síntese e os tratamentos, foi entre 500 e 1000 graus Celsius, em intervalos de 100. A última foto são as amostras de ferrita, sendo as mais escuras obtidas em temperaturas mais baixas. Então, após a obtenção, são realizadas as análises para verificar as características que têm indicativos na literatura de favorecerem a pirólise. No caso, é verificado que o material formado foi realmente ferrita de magnésio, se foi formada uma fase única, se a área superficial específica, qual foi, no caso, a área superficial específica, e calcular uma estimativa do tamanho de cristalito desse material. Na espectroscopia Raman, observa-se um aumento do deslocamento dos picos para temperaturas maiores, o que ocorreu, como é possível notar pela última linha vertical. Na difração de raio-x, nota-se a presença de picos nas temperaturas elevadas. Apareceu um pico, no caso, em todas as amostras com tratamento térmico e nas temperaturas elevadas das amostras sem tratamento térmico, que se refere à formação de outro composto. Foi constatado utilizando o software HiScore Plus Expert, que esse pico corresponde à hematita. Idealmente, a amostra escolhida como catalisador precisa de uma maior área superficial para maior superfície de contato, e o tamanho de cristalito, que foi estimado pelo pico de maior intensidade da difração de raio-x, utilizando o software Expert HiScore Plus. Então, as amostras tratadas foram descartadas, porque elas apresentavam valores menores, e foi escolhida a temperatura de 700 graus. A microscopia eletrônica de varredura foi realizada em todas as amostras, com aumentos de 500 a 5.000 vezes. Aqui, para a temperatura de síntese escolhida, de 700 graus Celsius. Para finalizar o trabalho, ainda é necessário finalizar as análises do catalisador, avaliando o DSC e TGA, em que ainda faltam dados. Mas, enquanto isso, já vai ser realizada a aplicação do catalisador com a realização de processos de pirólise do caroço de azeitona, comparando quando há catalisador e quando não há, para avaliar a sua contribuição. Seguindo a análise, para o bióleo obtido, deve ser verificado que o conteúdo de umidade esteja o mais baixo possível, um rendimento alto e realizar a análise elementar para estimar o poder calorífico, que objetiva-se que seja o mais alto possível. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Gabriela. Vocês podem ter visto, a Gabriela foi uma das alunas que ficou trabalhando durante o período de pandemia com liberação, então ela já tem bastante resultados, né? A parte do catalisador já está praticamente resolvida, já foi definido, fez muitos ensaios, já foi definido o catalisador que vai ser utilizado, e agora realmente ela vai passar para a parte de aplicação desse catalisador no processo da pirólise. Só gostaria que tu colocasse
para o pessoal, Gabi, o 700, o porquê da escolha do de 700, tu já falaste das características dele, né, da relação, mas tem um outro fator também que se levou em conta, né, de o porquê a escolha do de 700, né, apesar... No momento, Qual é a lembro mais da temperatura? área e da fase. Isso, da fase, exatamente. E a temperatura que a gente vai usar na pirólise, né? Ah, sim, é. Isso. Claro. Né? Só É para... que é para que ele esteja mais estável na pirólise, é melhor usar uma temperatura mais alta do que a pirólise vai. Vai ser isso. E nós vamos usar a pirólise em que temperatura que a gente vai fazer? Só para o pessoal entender. 550, né? Até agora é para ser 550. 550, né? Então, até o momento, a temperatura de pirólise a ser utilizada vai ser de 550, e, de fato, esse de 700, como a Gabi mostrou nos resultados, apresentou as melhores características, e é interessante porque também ele atende um dos nossos objetivos, que é ele estar numa temperatura superior à temperatura que a gente vai usar na pirólise para que não ocorra algum outro tipo de reação desse catalisador, né? Mas ela tem muito resultado. Vamos deixar, o Daniel levantou a mãozinha. Você já adiantou a minha pergunta. Eu ia perguntar justamente por que aquela temperatura. E elogiar o trabalho, né? Porque tá super redondinho, assim, a gente vê desde o início ao fim que tudo foi muito bem organizado, desenvolvido. E a outra pergunta, Tânia, é mais para ti, assim, para Tailane. Esse catalisador ele poderia ser utilizado também nas testes de biomassa de pirólise do projeto Redes? Ou seriam outros catalisadores? Então, ele é um catalisador que a gente pode testar para N aplicações, né? A gente viu no trabalho da Tailane ali, a Tailane pode colocar melhor, que ele não é, na realidade, pela própria literatura, e se comprovou na prática, ele não é um catalisador para aumentar o rendimento, né, ali, do bioóleo, mas é um catalisador que deve melhorar as propriedades, a qualidade desse bioóleo. E essa avaliação a gente não conseguiu fazer na dissertação da Tailane, em função por motivos óbvios, mas agora vai fazer no da Gabriela. Tailane, fazer alguma coisa. Vou aproveitar para reiterar ali a questão do Daniel. É que, nesse caso da... Fecha o microfone. No caso da ferrita ali, o intuito da Gabriela é reduzir o teor de água, né? Que é para aumentar o poder calorífico do óleo. E no caso do Redes, ali do HITS, como vai ser para aplicação mais para produtos agrícolas, né? Agroprodutos. Então, se tiver uma quantidade de água, é de interesse, né? Mas no caso da parte dos combustíveis renováveis, ele pode ser aplicado sim, porque daí pode ter uma melhora nesse óleo que vai ser usado para blend ali, né? Então, realmente pode ser aplicado com esse objetivo. Bacana. Vou aproveitar para perguntar para a Gabi ali. Gabi, eu acho que tu poderia deixar claro como que tu vai aplicar esse catalisador, qual a metodologia que tu vai usar, onde que ele vai ser inserido no sistema, se vai ser junto com a biomassa, fora? Pois então, como a gente não chegou ainda nessa parte, eu tinha comentado contigo, tinha a ideia de fazer não um suporte na ideia de colocar o catalisador em algum lugar, mas um local onde ele fique ali, para que passe os gases. Fazer o craqueamento dos vapores de pirólise. Isso, ali como a Márcia comentou. Sim, e não misturar com a biomassa. Por que tu não misturaria com a biomassa? A ideia é que ele fique separado, né? Mas por que? Fisicamente separado. Tu acha que daí tu consegue... Pode falar. Não, fala tu. Não, a ideia é que tu consiga recuperar ele o máximo possível. Para que tu não tenha que usar cada vez mais, tu vai sempre ter que fazer um catalisador em altas temperaturas toda vez que for fazer pirólise. Isso, estudar quantos ciclos ele pode ser aplicado daí, no caso, né? E outra questão, quanto tu usaria, então, de catalisador, assim, para cada
experimento, assim, quanto tu pretende utilizar de massa de catalisador? Vai ter que ser analisado ainda um pouco mais quando for feito, mas de 10% a 50% em massa, em comparação à biomassa. E esse catalisador é um catalisador de alto custo, baixo custo para esse processo? Baixo custo, acho que eu cheguei a comentar ali no início. A ideia é que ele seja baixo custo, porque o impedimento dos catalisadores que já tem é exatamente esse. Sim, sim. E aí também a não utilização dentro da biomassa, tu pode usar o biochar para outras aplicações, né? E qual a outra propriedade, assim, relevante, assim, ali na questão de ser um material magnético? Qual a importância disso? A gente até comentou em tentar retirar ele utilizando essa propriedade dele, né? No caso, se ele for junto para o óleo ali... Isso, é. Pode Fazer uma haver separação utilizando a propriedade magnética dele. Sim. Mas isso também é uma coisa que agora a gente vai ter que testar se vai funcionar mesmo, se ele vai ser atraído. Ele solto é sempre atraído, sozinho. Não, é bem interessante ver se vai ter alguma mudança de fase ali, porque tem os oxigênios, né, que tem nos vapores, de repente tem realmente uma mudança de fase, mas... Ou quanto que vai ter de carbono em volta de deposição de carbono em volta do catalisador, se vai perder a magnetização ou não. É bem interessante mesmo. É um material também inovador, né, Gabi? Bom, queria te parabenizar, a Gabriela tem sido excelente, né? Sempre trabalhando direitinho. Excelente até demais, às vezes, né, Gabi? Ali, perfeccionista nos detalhes, mas tá de parabéns. Sempre é bom a gente trabalhar contigo, a gente aprende um monte e tu é muito dedicada. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Eu até não fiz agradecimentos, mas a Tailane me ajudou muito todo esse tempo. O tempo todo eu pergunto em horários bizarros e ela tá sempre aí para mim, me ajudar. A Tânia também, claro. Muito obrigada. É ótima, Gabriela. Muito aplicada, muito aplicada. Excelente, excelente exemplo para os que estão chegando e os que já estavam também. Valesca quer fazer alguma consideração? Tá mutada. É que a gente tem que ficar trocando os microfones, porque tá nós três juntas aqui. Não, eu queria dar parabéns para a Gabi. Eu acho que o trabalho, assim, tá excelente. Ver que tu também tem um bom domínio do teu tema, que tu tá segura ao responder os questionamentos aí de fogo da Tailane, que deu uma forçadinha. Mas é isso aí. Parabéns. E eu acho que a Luane quer fazer uma pergunta, que ela tá com a mão levantada. Sim, é uma pergunta bem de leigo, mas é só para eu entender. Pode me explicar o que é esse tratamento térmico que tu falou? Porque aquilo eu sou da mecânica, eu entendo tratamento térmico para aços, para metais e tudo. Não, no caso, de forma prática, era colocado o material no forno durante 1 hora, em uma temperatura específica. Aí, primeiro ele era sintetizado a 400 graus, que era a temperatura mínima ali que eu utilizei sempre. E daí depois ele passava por esse tratamento. Com o tratamento térmico, teoricamente, ele deveria ficar mais estável. Por exemplo, se eu fosse usar ali 600 graus e ele tivesse ficado 1 hora a 600 graus, ele poderia estar mais estável do que sem esse tratamento. Que é uma temperatura ali mais perto da temperatura da pirólise, né? Enfim. Sim, tá, entendi. Então, é basicamente o mesmo que a gente faz um tratamento térmico para aços, para aumentar a estabilidade e trazer melhores propriedades, tá? Ok. Obrigada, Gabi, e parabéns pela apresentação, foi muito boa. Obrigada. E daí, com o teu tratamento ali, né, Gabi, acabou aparecendo outra fase, né? Por isso não é de interesse. E como a Tânia já queria, sem tratamento, para economizar energia. Exatamente. Fazer combustível gastando energia demais é um bizarrice do mundo. Mas pelo menos tu fez para provar que não é necessário, né? Então, poderia surgir a dúvida lá, mas se tivesse feito tratamento térmico, ficaria melhor? Não. Além de gastar mais energia, ele não ficaria melhor, porque apareceu outra fase que não é de interesse. Tá? Excelente. Ela fez muitos ensaios. Está muito interessante. Mais alguma questão, pessoal? Quem estiver sem microfone, se quiser fazer no chat, como a Márcia fez, eu vi que a Tailane fez a pergunta, né?
pessoal que está sem microfone fez um chat, a gente pode repassar. Se mais alguém está... Acho que a Anne só... Ó, a Márcia está dizendo que ficou claro, que foi feita a pergunta, que ficou claro. A Tailane fez a pergunta, por acaso era a mesma pergunta que a Márcia já tinha feito no chat, então a resposta foi dada. A Tailane fez no intuito da Gabi esclarecer, né, para o público, mas para te ver como a curiosidade já estava lá no chat, então respondeu com essa indução de questionamento, né. Então, estamos terminando da Gabi. Gabi, mais uma vez, te parabenizar por toda a tua dedicação, empenho, né? E pela tua apresentação. Muito obrigada. Tá? Continuamos esse trabalho, já vamos passar para o próximo aluno. Obrigado, Gabi. Olá, Próximo. bom dia a todos. Meu nome é Victor Fraga, eu sou estudante do curso de Engenharia de Energia, sou bolsista da graduação aqui no PRH 3.1. E hoje eu vou estar falando aqui no nosso primeiro seminário interno um pouco mais sobre o meu tema de pesquisa e a quantas andas o desenvolvimento do meu tema de trabalho, que é síntese e aplicação de catalisadores sólidos heterogêneos de baixo custo na produção de biodiesel por transesterificação utilizando resíduos de ossos bovinos. Bom, começando aqui, então, a apresentação com uma justificativa e a escolha do tema, nós primeiros precisamos entender qual setor demanda mais energia no Brasil. Em primeiro lugar, temos justamente o setor de transportes, com 32,5% da demanda energética nacional, seguido pela indústria, com 32,3%, residência, setor energético, agropecuário e setor de serviços. Mas como é a demanda de energia dentro do setor de transportes? Percebe-se que o óleo diesel e o biodiesel representam mais de 50% da demanda energética do setor. Só esse número já demonstra a importância e a relevância do tema de trabalho. Bom, aqui ao lado nós temos um gráfico do consumo de biodiesel ao longo dos anos. Em 2005, iniciou-se uma política de mistura de biodiesel ao diesel, mas desde então esse percentual vem crescendo. No ano de 2020, nós atingimos a marca de 12%, por isso o B12. Em 2021, nós teríamos 13%, porém, devido à pandemia e ao aumento da cotação da saca de soja no mercado internacional, esse percentual acabou ocorrendo um decréscimo. Porém, a gente percebe aqui que o consumo de biodiesel, mesmo ocorrendo essa leve redução do percentual de mistura, se manteve crescente. Ano que vem, nós temos a previsão de chegarmos a uma mistura de 15% de adição de biodiesel ao diesel. E hoje o Brasil é um dos maiores produtores de biodiesel no mundo. E a nossa principal matéria-prima para a produção é o óleo de soja. Agora, por que produzir biodiesel de óleo de soja e utilizando um catalisador tendo como base ossos bovinos? Bom, para responder essa pergunta é fácil. Hoje o Brasil é um país principalmente de produção primária. Se olharmos para o nosso setor da agropecuária, agricultura, hoje o Brasil é o maior produtor de soja no mundo e o Rio Grande do Sul é o estado com a terceira maior produção de grãos de soja no Brasil. E olhando já para o nosso setor pecuarista, hoje o Brasil detém o maior rebanho bovino mundial, cerca de 218 milhões de cabeças. A gente pode, bem dizer, comparar a nossa população humana equivalente à população bovina, e o Rio Grande do Sul é o estado com o sétimo maior rebanho
rebanho nacional de bovinos, né? Chegando agora, então, aqui nas etapas de desenvolvimento do nosso catalisador, do plano enviado à ANP, do plano de trabalho, das etapas que foram apresentadas no projeto, 4 etapas já foram realizadas, que foi a etapa 1, a realização do estudo da arte, a etapa 2, obtenção e tratamento dos materiais para a produção do catalisador, a etapa 3, síntese do catalisador, e a etapa 4, a caracterização do catalisador. O principal artigo utilizado como base para a produção do catalisador em si foi este que temos o título à mostra aqui. Dentre as vantagens do carregamento de estrôncio no nosso catalisador de ossos bovinos, nós podemos citar aqui algumas, como o aumento da basicidade e atividade catalítica para a produção de biodiesel, além de melhorias da reutilização desse catalisador carregado com estrôncio, que podemos chegar até 10 vezes consecutivas, ainda com altas taxas de conversão de biodiesel. E também nós podemos citar aqui como uma outra melhoria, seria a economia de energia no processo, visto que nós podemos realizar a reação a uma temperatura temperaturas próximas, em algumas regiões, à temperatura ambiente, 30 graus Celsius, porém, aos custos de tempo, né? Uma reação mais longa, de aproximadamente 3 horas. Então, das etapas do trabalho, como foi o desenvolvimento a seguir? Os ossos bovinos foram obtidos, limpos e cortados. Logo após este processo, os ossos passaram pelo processo de calcinação, o qual permaneceram no forno a uma taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto até atingirem a temperatura de 800 graus pelo período de 3 horas, para só assim serem moídos no moinho de bolas. Após a moagem dos ossos, o farelo dos ossos obtidos foi peneirado em peneira mesh 80 para uniformizar e eliminar as partículas maiores presentes no farelo dos ossos. Depois iniciou-se o processo de dopagem do farelo de osso com estrôncio, o qual a gente utilizou 2 abordagens distintas. Uma utilizando a relação de 20% em peso de estrôncio para o catalisador e outra de 6 milimol de estrôncio, ambas em 5 gramas de farelo de osso. As misturas foram diluídas em solução aquosa, em recipientes distintos, para que em seguida fossem agitadas a temperatura ambiente pelo período de 24 horas. Depois de totalmente misturadas, foram submetidas ao processo de secagem a vácuo. Posteriormente, as amostras foram secas em estufa a temperatura de 100 graus Celsius, também pelo período de 24 horas, e logo após, então, as amostras foram enviadas para a caracterização. Das etapas ainda não realizadas, as etapas seguintes serão executadas em breve, em parceria com outro laboratório. A etapa 5, transesterificação utilizando o catalisador desenvolvido. A etapa 6, avaliação do éster obtido conforme resolução ANP número 45. E, por fim, então, a etapa 7, que é a avaliação e otimização do processo para conseguir definirmos parâmetros e proporções que tornem a operação o mais viável possível, levando em conta fatores importantes para o processo, como a razão álcool-óleo, porcentagem de catalisador, temperatura e tempo de reação. As referências utilizadas para a montagem da apresentação foram as seguintes, e obrigado.
Obrigada, Vitor. Então, fica aberto para questões, né? E tu colocaste ali o teu plano, mas tu poderia ter posto mais coisas, né, Vitor? Na tua apresentação, por exemplo, a síntese que tu está fazendo, que tipo de já colocar mais, já poderia mostrar para o pessoal quais são as sínteses que estão sendo feitas, o que está sendo feito, está sendo comparado dois tipos de Mas foi método. mencionado ali, Tânia, exatamente na parte dos ossos ali, eu comentei que foi realizado. Não, eu sei, mas eu estou dizendo que tu tem mais coisas do que tu colocaste, né? Colocaste, sim, eu vi, depois tu mostra ali como é que ele vem, e que daí foi feito a síntese e tal, mas quer dizer que tu já teria mais coisas que tu poderias ter colocado. Tem né? também ali algumas partes já das caracterizações que foram realizadas, mas Isso. que a princípio eu só tenho os resultados, não tenho uma análise do procedimento, mas... Isso, não, é para mostrar que tu já tem mais coisas, entende? Tu colocou menos do que tu tens, porque já falaste, a grosso modo, da síntese, né? Que está fazendo, mas já existem dois tipos de comparação de metodologias para a obtenção do material para catalisador, e já algumas caracterizações já foram realizadas também. Né? Mas, enfim, é só para dizer que tu tem mais coisas do que tu, de fato, mostraste, né? Mas agora fica aberto para as questões, né? Daniel, quer fazer alguma pergunta? Por enquanto, não. Não, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma pergunta ali da Márcia. Da Marcinha, isso. Pode falar, tu pode ler ali, pode responder para ela. A Márcia perguntou, deixa eu ver aqui, sobre a utilização do estrôncio, melhora o catalisador, se eu cheguei a fazer algum ensaio que determinou isso. Não, isso foi determinado através do estudo da Estado da Arte, onde os autores do artigo mencionado ali chegaram a esta conclusão de que o carregamento de estrôncio no catalisador melhorou alguns parâmetros, entre eles o aumento da basicidade, o que levou ao aumento da atividade catalítica do catalisador em relação do catalisador de ossos bovinos carregado com estrôncio em relação a um catalisador sem a utilização do estrôncio. Mais alguém? Alguma observação para o Vitor? Tailene gostaria de fazer uma observação para o Vitor? Alguma questão? Ou teria que fazer? Victor, eu vou te perguntar qual é a maior dificuldade na preparação desse catalisador. É o cheiro, né? Queimar, calcinar ossos não é um processo muito agradável, assim. Sim, além de que o preparo ali também faz uma sujeirada e tal. Eu tinha até aquela foto lá que tu me encaminhou, de eu cortando lá os ossos, que eu fiquei todo branco de pó de osso, mas não quis botar na apresentação, não achei que era digno. E como que funciona a queima também dos ossos, né? A queima é um processo perigoso. Mas cuidado para não botar fogo na URGS. Então. A gente tá rindo, mas é sério, né? Tem que ter atenção. Mas eu acho que... por que tu tem que queimar também, né? Qual a necessidade da queima desse material? Uma pergunta boa, que na realidade eu também não... É que, digamos assim, quando os autores utilizam ossos para a produção do catalisador, normalmente o processo para utilização é a calcinação desses ossos. Agora, o porquê, o real motivo disso, eu não sei te responder. Foi algo assim que eu simplesmente aceitei. Sim, não, mas eu acho que tu tens a resposta. Só pensa um pouquinho, porque antes, quando tu começou, tu não conseguiu prosseguir com o método. Exatamente. Por que a gente foi atrás? Não entendi qual foi a...
Pensa bem, tu tentaste um método ali de... Eu não quero falar a resposta, mas tu tentaste um método inicial, ele não deu certo, aí tu partiu para queima, para calcinação. Por que tu partiu para calcinação? Tá, me lembrei agora. É que realmente o processo para moagem dos ossos é algo muito difícil, teria que ser uma máquina muito específica, tem uma estrutura densa, muito forte, né? Então, o processo de calcinação fragilizou, digamos assim, a estrutura do osso, o que possibilitou a moagem, né? Foi exatamente por isso. Daí também fica a questão do gasto energético, né, para esse material o gasto também, teria que ver energético, uma outra opção, de repente, de o gasto moagem. energético realmente do processo, a maior parte é a parte que se gasta mais energia para a produção do catalisador realmente é a calcinação do ósseo. Então, temos que atingir temperaturas elevadas por um longo período de tempo. Então, mas em compensação, o carregamento de estrons possibilita a realização de uma reação de transesterificação a temperaturas inferiores, né, 30 graus, enquanto normalmente é utilizado 65, porém, como foi mencionado ali, a custa de tempo, né, o processo mais demorado. Sim, é um material também que tu vai poder reutilizar vários ciclos, né? Então, sim, os autores conseguiram chegar a uma reutilização com altas taxas de conversões, ainda superior a 90%, por até 10 ciclos consecutivos. Bom, então tá, parabéns, Victor, aí pela apresentação, também pelo trabalho, e força aí para dar tempo de fazer tudo, sem botar fogo na URGS. Não, agora já passou essa parte. Daniel? Então, tu fizeste a queima, calcinou para remover a parte orgânica, foi isso? Para poder facilitar Para fragilizar a estrutura para a moagem, né? Porque o osso por dentro ele tem uma parte orgânica mais líquida, né? Sim, mas a questão é que esses ossos já estavam secos, né? Então, essa parte não foi evitada, digamos assim. Eu tenho aqui... Deixa eu botar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui se na apresentação estava... Eu senti falta desses detalhes, de como estava... Peraí que eu vou botar aqui... Vou apresentar aqui. Opa. Só um pouquinho. Quando tu fizeste a queima, tu fizeste eles inteiro ou tu cortou para diminuir o tamanho? Foi cortado para diminuir o tamanho. Aqui, ó. Os ossos eles já estavam secos, né? Então a parte orgânica aqui interna já estava lá. Ok. Então, e mesmo assim ainda a gente tinha um certo odor, né? Mesmo com a redução dessa parte. E aí a questão de realmente calcinar é porque mesmo o osso estando seco é uma estrutura muito rígida. A gente chegou a fazer teste, bater com martelo, não quebrava. Então, se a gente for pensar o peso de um animal, né? Mais de 400 quilos, então é um osso bem resistente. O processo de calcinação foi realmente essencial para conseguir chegarmos ao farelo de osso. Ou alguma máquina com alguma abrasão muito forte para realizar esse processo. O que eu acho interessante é que é um dos únicos trabalhos com biomassa animal, né? A maior parte dos trabalhos são biomassa vegetal, pelo menos ali no laboratório e tal. É interessante seguir nessa linha, assim. Mais alguma colocação dos colegas? Mais alguém? Bom, em não tendo... Obrigado, Vitor. Obrigado pela apresentação. Então, vamos dar prosseguimento ao próximo aluno, ou é o intervalo agora? Eu acho que é o... Próxima aluna, né? Próxima aluna. Olá, bom dia. Me chamo Rafael. Eu faço parte do Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, que é uma parceria com o LACER URGS. Esse trabalho ele fala sobre catalisadores de nanotubos de TiO2 para a produção de biodiesel por esterificação fotocatalítica, cujo orientador é o Carlos Pérez Bergman e a orientadora Tânia Maria Baceja. Bom,
antes de falar mais sobre o trabalho, vou falar as motivações e o objetivo que eu espero com ele, né? O que me motivou a esse tipo de investigação é porque ele tem um cunho socioambiental, né? A produção de biodiesel ele se tornou uma ótima ferramenta para a substituição de combustíveis fósseis. Quando a gente olha o cenário atual, né, o cenário mundial e brasileiro, a gente vê que essa preocupação com o meio ambiente é algo que vem crescendo ao longo dos anos, né? Começou desde o primeiro encontro mundial, né, a primeira conferência mundial, até em 1997, que foi assinado o Tratado de Quioto, no qual se tornou urgente a substituição do diesel fóssil por fontes renováveis de energia. Então, esse cenário que vem se pintando ao longo dos últimos anos, a gente tem políticas governamentais que impulsionam uma crescente produção de biocombustíveis, né? Fazendo com que, nos próximos anos, essa porcentagem de geração seja maior, fazendo com que a gente investigue, né, ou crie ferramentas que otimizem esse processo. Portanto, o objetivo deste trabalho será investigar o uso de nanotubos de TiO2 dopados, né, com metais no processo de esterificação fotocatalítica para a produção de biodiesel, que seria uma ferramenta, né, de otimizar esse processo. Então, antes, né, vamos pontuar o que seria biodiesel, né? Biodiesel é um combustível biodegradável que pode ser derivado a partir de biomassa renovável. Essa biomassa pode ser de origem oleaginosa ou de origem animal, né? Origem oleaginosa, né, seria o que? A canola, a girassol, a soja, algodão, e animal, a gordura bovina ou suína. Então, a gente tem, né, neste cenário, no Brasil, que em 2008, todo diesel comercializado em território nacional, ele precisa ter obrigatoriamente uma certa porcentagem de biodiesel, né, em sua composição. Inclusive, atualmente, em 2022, essa porcentagem é de 10%. Ainda temos uma tabela, né, no qual tem um crescimento, né, previsão de crescimento todo ano dessa porcentagem. Então, esse processo de produção de biodiesel pode acontecer de algumas formas, né? Sendo delas por esterificação ou transesterificação. Nesse trabalho, a gente vai falar sobre esterificação, que é dada através de ácidos graxos, né? Ou por que a gente vai utilizar esse processo de esterificação? Porque é um processo, uma única etapa, não é um processo mais rápido. E o intuito aqui, né, da gente otimizar todo o processo. Então, a gente vai atrás de ferramentas que forneçam esse tipo de processo para a gente, né? Um processo rápido. Então, a gente tem um ácido graxo, né, mais um álcool, que pode ser o metanol, por exemplo, que ele vai dar origem a um éster e a água. Então, dentro desse processo ainda, né, de esterificação, a gente pode acelerá-lo, né, a velocidade de reação com um catalisador. Esse catalisador, no caso desse trabalho, seria quem? Seria os nanotubos de titânio. Mas esses nanotubos de titânio não estariam estariam dopados com algum outro metal. Mas primeiro vamos falar só dos nanotubos de titânio. Então, o porquê nanotubos de titânio? Por que a escolha desse material? Porque é um material extremamente versátil e dentro do nosso interesse, né, que é a fotocatálise, ele possui uma fotoestabilidade e uma ampla absorção, né, na faixa do ultravioleta. Além da biocompatibilidade, resistência à corrosão, alto índice de refração, então tudo isso favorece com que ele seja um ótimo material a ser trabalhado. Então, esse catalisador escolhido, ele faria parte, né, do processo heterogêneo, né, a catálise heterogênea. Por que heterogêneo? Porque tanto o reagente quanto o catalisador estão em fases diferentes, né? Um é sólido, outro é diferente da catálise homogênea, que ambos estão na mesma fase. Então, se a gente pensar no dióxido de titânio, né, quanto à sua estrutura cristalina, ele possui 3 tipos de estruturas: anatase, rutilo e bruquita, sendo mais comum na estrutura anatase e rutilo, né? Para esse trabalho, a gente vai trabalhar, né, esse material na fase anatase, né? Ele vai ter um preparo térmico para que toda a estrutura esteja na fase anatase. E o porquê, né? Porque nessa fase?
porque a gente sabe que nessa fase a gente tem um band gap, né, de 3,23 electrovolts. Que seria o band gap? Seria a distância, né, entre a banda de condução e a banda de valência de um semicondutor, né? E o que pode influenciar nesse band gap são, por exemplo, as impurezas, os aditivos colocados, ou a forma com que esse material é trabalhado, então tudo isso influencia. Então, essa amostra ela será preparada através de um processo de anodização, que seria um processo eletroquímico, né, no qual seria mudada a sua superfície. Nessa primeira, a anodização pode ser composta em algumas etapas, né? Na primeira etapa, a gente tem a interação do metal, né? Com O2- e OH-, né? Que permite esse rápido crescimento de óxido na superfície do titânio. Em seguida, né, nessa camada de óxido, a gente vai se criando pequenas cavidades, né? Devido à dissolução química. E como consequência, né? Os poros adicionais são criados. Devido ao aumento da densidade da corrente nessa etapa. Então, a gente tem uma fonte de tensão sendo aplicado à minha solução. E na última etapa de anodização, a gente tem esses espaços entre os poros se formam e assim crescem nanotubos. Mais para trás aqui tem a imagem desse processo de ionização do titânio, né, criando esse TiO2, como a gente pode ver aqui, essa camada de óxido na superfície. Então, basicamente, a parte experimental seria um aparelho, né, que uma certa voltagem, no qual a gente tem uma solução contendo DTPA, um cátodo e um anodo, né, no qual seria a platina e o titânio. Dentro dessa etapa de anodização, né, é possível dopar o TiO2, formando ligas de titânio com outro elemento desejado. E o intuito de fazer essa liga de titânio, né, com titânio, seria o quê? Melhorar as propriedades fotocatalíticas do material. Mesmo, né, o TiO2 apresentando várias vantagens ali, né, a gente tenta sempre melhorar a eficiência dele. Dentro dos materiais escolhidos, né, dos metais escolhidos, a gente optou por 3 deles, né? Mas aqui hoje eu vou falar só sobre 2, né? Que seria o ferro e o manganês, mas o cobalto ainda está nessa lista também. Então, o porquê do ferro? Porque o ferro ele possui basicamente um raio iônico similar com o do titânio, o que se faria com que ele fosse um ótimo dopante para o titânio, né? Além de ser um elemento bastante abundante, né, na crosta terrestre. E nesse processo, né, a gente coloca esse material junto na solução, né, no processo de anodização do TiO2, né, no qual ele vai ser inserido na rede cristalina, né, e assim combinados. E a mesma coisa vai acontecer com o manganês. Ele é inserido na rede cristalina. E uma das vantagens, assim, de se trabalhar com manganês, porque ele também é um metal, né, um elemento abundante na crosta terrestre. Ele é muito reativo, o que facilita, né, a interação dele com o titânio. Tanto na tua forma pó ou na tua forma maciça, né, ele pode ser lentamente oxidado, né, na forma pó. E na forma maciça, ele reage com o oxigênio, né? Quando aquecido, por exemplo. Então, em soluções ácidas, né? Ele forma Mn2+, que seria a forma mais estável, né? Dentre os 11 números de oxidação desse elemento, que seria a forma estável dele. Já o processo de fotocatálise seria o processo que ativa, né, o semicondutor através da luz artificial. E esse semicondutor, ele é caracterizado, né, por ser um intermédio entre um isolante e um condutor. Então, a condutividade, né, desse semicondutor, ele varia muito de acordo com as impurezas ali adicionadas, com qual composto que a gente está dopando ele e com o intuito do quê? De melhorar a condutividade dele, né? Diminuir a região entre as bandas de valência e a banda de condutividade. Então, a gente tem, né, essa energia fundamental da região do band gap, né?
que na maioria dos semicondutores, né, estão entre 0 e 6,6 electrovolts. E quando fótons, né, com energia superior à energia do bandgap são absorvidos, um elétron ele é promovido para a banda de valência para a banda de condução. Então, levando a geração de uma vacância, né, um espacinho, um buraco dentro da minha banda de valência. Então, essas lacunas que vão sendo geradas, né, que se recombinam e dissipam energia, né, faz com que ocorra oxirredução na superfície do semicondutor. Então, aqui é só o aparato, né, de fotocatálise que a gente tem no laboratório, mas a gente tem que pensar num aparato que adeque nosso catalisador, né? E como que funciona, né, na produção de biodiesel, né? Então, a gente tem nesse par elétron lacuna, né, difundido na superfície do semicondutor, que facilita as reações de transferência de elétron. Os álcoois, né, são acoplados nas reações de fotocatálise com o objetivo de ser sacrificado para a produção de hidrogênio, diminuindo a recombinação de lacunas, né? Esse meio, ele permite que o quê? A redução da água. Então, portanto, o metanol fotooxidado, utilizado no TiO2, é uma reação difundida de fotocatálise, é uma reação entre um triglicerídeo e um álcool por intermédio de um catalisador que transforma em biodiesel. Então, aqui a gente tem as etapas, né, descritas, né, como seria que a gente teria, por exemplo, o metanol que age com H+, produzindo esse composto CH3O mais H+, isso na banda de valência. Já na banda de condução, a gente já tem um ácido graxo, né, que reage com elétron, formando esse RCOH. E quando tem esse RCOH recombinando com H+, e esse metóxido, né, formado na primeira etapa, né, sendo recombinado, a gente tem que o produto dele mais H+, seria o quê? Seria o biodiesel e água. Então, quando a gente tem esse catalisador, a gente tem o quê? Que esse processo de formação de água é acelerado porque permite uma maior recombinação diminui a recombinação das lacunas positivas, né? Ele vai sacrificando H2+, diminuindo a recombinação das lacunas positivas e assim otimizando esse processo. Portanto, até que os desafios que vão ser enfrentados ao decorrer desse trabalho, acredito que seja a produção de um material, né, de um aparato, né, para a realização de fotocatálise, que a gente consiga inserir esse material sólido ali, né, num estado sólido, em fases diferentes, e que consiga absorver toda essa luz ultravioleta e assim realizar esse processo de produção. Obrigado, gente. Aqui estão as bibliografias. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá sem áudio, Tânia. Muito obrigado, Rafael, pela tua apresentação. Sempre explica muito bem. Tá de parabéns. E vamos abrir, então, para os questionamentos. Daniel, tem alguma questão para o Rafael? Traz bem a questão mental. Não. Valesca. A Valesca, que na realidade trabalha com o Rafael, fez alguma consideração para fazer? A Valesca vai fazer alguma consideração. Antes de qualquer coisa, eu só, como no plano de trabalho, né, estava a Tânia como orientadora, eu só mantive, porque eu fiquei na dúvida, mas antes eu gostaria de agradecer muito a Valesca, né, em toda essa etapa de preparo e produção desse projeto, porque é algo que a gente
que eu já trabalhei, inclusive, ela também trabalha muito com isso. Então, ela tem me ajudado bastante. Eu tenho muito que agradecer ela durante todo esse tempo. Que na realidade, os planos de trabalho é aquela coisa que a gente faz correndo lá e se divide os alunos para alguém se dedicar. E realmente contigo está a Valesca, né? Que é o trabalho da Valesca. Está contigo. Por isso que eu já estou chamando a Valesca para fazer as considerações. Oi, Rafa. Não, estamos aí juntos nesse desafio, que nem tu colocou ali o slide já de desafios, né? Eu acho que a parte do aparato para a produção propriamente do biodiesel, acho que vai ser o nosso maior desafio. Eu gostei, assim, da forma didática, o Rafael sempre explica muito detalhado, né, com bastante tranquilidade, mas eu queria te dar umas dicas. Teve algumas slides ali que tu poderia colocar umas figuras para ilustrar um pouco melhor, tanto a questão das própria das bandas, que nem tu colocou do nosso aparato de anodização ali, ficou bem legal. E agora eu acho que à medida que a gente começar a fazer. Temos uma participante aqui. A gente começar a fazer as tuas amostras também para mostrar o que são os nanotubos, né? Que eu acho bem legal. Já tem alguns trabalhos ali do LACER que a gente já está com essa parte da pesquisa bem, eu vou dizer, bem difundida, né? De obter esses nanotubos com dopagem. E deixa eu ver o que eu poderia te perguntar, que a gente ainda está nessa fase inicial e propriamente não conseguiu obter nenhum material em si. O Daniel está com a mão levantada. Daniel quer fazer uma pergunta? Não, eu ia complementar o que tu falaste, porque eu pensei na mesma questão das figuras. Eu pensei, não vou falar, mas já que a orientadora falou, eu vou falar. Senti falta de ilustração e podia ter 1/3 de texto. Eu achei muito texto na tua apresentação, assim. Tu domina totalmente o assunto, assim, se vê plenamente que tu domina. Mas para quem é de fora, assim, faltou algumas ilustrações para entender melhor o processo e eu acho que diminuir o texto torna menos cansativo. É só uma observaçãozinha para melhorar, que tá ótimo. E eu acho que, bom, não tinha questionamentos, eu acho que vão surgir bastante agora à medida que a gente prosseguir na pesquisa. Estamos com todo o aparato de anodização pronto agora para começar, Rafael. Finalmente. E é isso aí. Vamos lá para os desafios. Mais alguma consideração? Realmente, o Rafael, nas apresentações da disciplina, ele realmente ele domina, né? Quando ele faz, ele se dedica e ele sabe, e o tema dele ele sabe bastante. Realmente, essa coisa mais visual que faltou, né? E ele tem algumas coisas que ele poderia ter fotografado também, ter colocado, outras figuras. Mas o domínio dele se percebe, né? E ele tem o dom de explicar, ele tem o dom de explicar. Isso eu falei na apresentação lá da disciplina, que ele realmente ele tem muita didática para apresentar. Então, nos próximos, esse é o nosso primeiro seminário interno, tá? Esse é apenas o primeiro. Nós teremos outros seminários, vão ser uma constante esses seminários, a gente vai ver em quanto tempo nós teremos, né? Então essas observações são importantes agora para que nos próximos, né, já sejam modificados. Nós temos a Maria levantou a mão. Oi, Pode perguntar, Maria. Eu só queria parabenizar e dizer que eu achei muito legal ver os nanotubos em aplicações diferentes, assim, que como
A gente já trabalha há um tempo com isso e é sempre legal, sempre emocionante, assim, ver coisas novas e diferentes sendo usadas, assim, achei muito legal. Parabéns pela ideia. Só complementando o que a Maria falou agora, né, das aplicações diferentes de nanotubos, inclusive antes da pandemia, eu acho que a Annelise até me acompanhou um pouco no fim lá no processo de fotocatálise, que a gente estava aplicando os nanotubos para remediação de águas contaminadas, né? O intuito era transformar esse tipo de projeto em remediação de águas contaminadas. Então, os nanotubos são meus bebezinhos, assim, porque eu consigo colocar eles em várias coisas ligadas à minha área e é possível ver um grande potencial dele ambiental. Ah, fantástico. Que coisa boa isso. Fica dá uma felicidade, assim. Parabéns. Mais alguma questão? Tailane, quer fazer alguma consideração? Não, só parabenizar. Eu vou... Só parabenizar mesmo. Parabéns, Rafa. Temos um intervalo agora de 15 minutos. Tá? A gente saindo agora 10... Vai dar 18 minutos. A gente retorna 10h50. Agora são 10h32. Retornamos 10h50 para as duas outras apresentações, né, do dia. Tá bom?